Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Rapaz, falar hoje sobre o jogo Vasco 1, Flamengo 0, falar hoje da vitória do Vascão, comentar um pouco o que eu achei do jogo e de alguns jogadores. Bem, já para não enrolar, dizer que eu estou muito feliz com a vitória, muito feliz com o desempenho. Tem muita coisa importante para avaliar, principalmente alguns jogadores, mas eu acho que para que o Vasco quer ao longo do ano, eu acho que nós estamos dando bons passos. Acho que as coisas que estão acontecendo estão mostrando uma evolução. Enfim, mas falando especificamente do jogo, né? O jogo acho que começou um pouco nervoso. Teve eu não diria um controle, o Flamengo ele teve uma posse de bola maior. Mas além do chute do Arrascaeta que foi na trave, a grande maioria das jogadas eles não conseguiam finalizar. Eles sim tinham a posse, mas eles não conseguiam dar sequência para as jogadas dele. Inclusive, as jogadas, os chutes que o Vasco deu foram bem mais perigosos. O Pedro Raul deu um chute que também foi na trave, além do fato que também teve uma outra cabeçada que foi na trave. Teve umas arrancadas uma arrancada pela direita que foi perigoso, mas o Peck fez a escolha errada. Mas fora isso, foi um jogo muito de controle do meio de campo. Eu acho que nesse ponto o Vasco se destacou. Acho que ele controlou muito bem o meio de campo, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu impedir que as jogadas continuassem. Pena que eu achei que faltou um pouco de coordenação para o contra-ataque. Eu achei que o contra-ataque do Vasco não estava muito bom, principalmente que algumas peças não estavam funcionando ofensivamente. Alex Teixeira e Gabriel Peck não estavam funcionando bem ofensivamente. O meio de campo, defensivamente, estava bem. Eu achei que o meio de campo estava conseguindo segurar bem o jogo, mas ofensivamente eu achei que faltou um pouco de dinâmica para ligar esse contra-ataque. Bem, veio o segundo tempo. A gente teve só uma mexida, que foi o Capasso no lugar do Miranda. O jogo continuou fluindo. O Vasco teve uma melhora um pouco no início do segundo tempo e conseguiu um gol com um chutaço do Pumita, que não estava tão bem no início do primeiro tempo. Foi um dos jogadores que não começou muito bem, mas deu uma melhorada e o gol ainda deu uma salvada legal no saldo dele, que eu acho que melhorou bastante. Muitas coisas depois disso ficaram mais para um jogo mais reativo, mais esperando para matar o jogo. O Vasco até teve uma chance no pênalti. O Pedro Raul ele não conseguiu converter. Também vou falar sobre isso. Teve também uma chance com o Nenê e uma chance com o Marlon Gomes. O Flamengo até teve chances, mas teve um chute, acho que do Cebolinha, que o Jardim defendeu. Eu não lembro assim de cabeça de outra chance muito clara. Teve alguns lances dentro da área, mas que conseguiram ser controlados. Acredito que chances assim mais claras, pelo menos de memória, né? Eu acabei de ver o jogo, de memória, acho que foram do Vasco. Posso estar errado, mas de memória acredito que foi. Levando em conta o jogo, o clássico, tudo que foi proposto, eu acho que foi uma vitória justa. Eu acho que nós merecemos ganhar. Como eu disse, não foi só o gol do Pumita, teve outros lances que faltou um pouco de capricho, talvez uma decisão diferente ali, mas eu acho que o Vasco teve outras chances de gol, além do fato de ter controlado muito o meio de campo. Eu acho que ganhamos bastante esse jogo no meio de campo. Depois da metade do segundo tempo para lá, eu acho que o jogo ficou um pouco mais aberto, mesmo assim nós conseguimos segurar o resultado e saímos com essa vitória no Clássico e eu tô imensamente feliz com isso. Ai meu Deus, enfim. Falando individualmente de alguns jogadores, eu acho que o Jardim fez uma boa partida. Jardim que tinha sido criticado desde o jogo contra o Fluminense, estava tendo aí umas atuações um pouco, eu mesmo sinceramente não estava muito confiante com o Jardim ali no gol. Não estou dizendo também que essa partida deixa o Jardim com posto de titular absoluto, mas acho que foi uma boa partida e tem que fazer justiça. Fez sim uma boa partida, defendeu bolas importantes. Aquele chute do Cebolinha que eu falei, ele fez uma defesa. Outros lances mais rasteiros, ele conseguiu defender, além de espalmar uma bola. Agora que eu lembrei que teve uma bola espalmada também. Então, eu acho que principalmente pelas atuações anteriores, eu acho que é muito bom essa avaliação positiva. Para mim, o Jardim foi muito bom.
O Pumita, como eu disse, o início do primeiro tempo dele para mim não me agradou muito, mas ele conseguiu evoluir um pouco com o decorrer do jogo e fez o gol da vitória, né? Não tenho o que falar. Fez o gol da vitória para mim, tá bom, tá perdoado, tá bem pra caramba. O Miranda, até a parte que estava jogando foi bem, mas foi substituído pelo Capasso, então já vou falar diretamente do Capasso. Miranda, inclusive que foi tirado por um amigo meu do grupo do Vasco, que falou tanto que queria o Capasso, mas tanto, que ele acabou zicando o Miranda. O Capasso, ele entrando, ele não comprometeu. Eu, sinceramente, eu estava com medo da entrada do Capasso e do Andrei, principalmente por causa do ritmo de jogo, do entrosamento. Você vê que principalmente o Andrei, ele ficou uns 90 minutos, sabe? Mas mesmo assim eu não senti que eles comprometeram. Inclusive foram muito bem. O Capasso, voltando a falar especificamente do Capasso, acho que principalmente de como ele entrou, como eu disse, sem entrosamento, falta de ritmo, apesar de estar treinando, nunca jogou com esse time, né, um jogo oficial. E levando em conta toda a atmosfera do clássico, eu acho que ele fez uma partida muito justa e foi muito bem, assim como o Léo Pelé. Teve apenas uma pichotada ali que ele errou a bola, acabou acertando o Arrascaeta, achei que poderia ter dado uma situação pior ali, mas no fim ele acabou ali com o amarelo. Levando em conta essa situação, fora isso, foi muito seguro. Teve uma saída de bola perigosa que ele errou, mas no geral ele tem feito, né, partidas muito seguras e muito regulares. Não teve uma partida do Léo Pelé que eu olho assim, pô, essa partida foi ruim. Geralmente é uma partida muito boa, muito regular. É sempre nesse nível, né? O Piton também fez uma partida muito justa. Ele pode ter ficado um pouco apagado porque não vimos tanto ele no ataque. Mas junto com o Rodrigo foi um dos maiores ladrões, foi um dos mais roubaram bolas, né? Então eu acho que, levando em conta a linha de zaga, ele tendo que fechar aquele lado esquerdo, eu acho que foi justo. Infelizmente, não só o Piton, tanto o Piton quanto o Pumita, eu achei que faltou apoio deles pelos lados. O meio sim estava fechado, a gente estava conseguindo segurar por ali. Eu sei que o time estava preocupado com o lance de bola nas costas, então eles estavam recuados, mas levando em conta que os jogadores estavam povoando o meio, precisava desse desafogo pelos lados. Eu achei que faltou muito isso dos dois, tanto do Pumita quanto do Piton. Mas levando em conta o jogo como foi, achei que foi uma partida justa. Rodrigo, cara, pra mim o melhor em campo. Para mim o melhor em campo. Eu sei que foi o Pumita que fez o gol. Eu sei que teve outros jogadores que se destacaram. O próprio Jardim, mas o Rodrigo, cara, eu acho que ele foi muito bem. Foi muito bem. Desarmava bastante, marcava bastante, conseguia fechar bem os espaços. Olha, eu sinceramente, com a chegada do Andrei, eu já estava colocando o Rodrigo meio que como carta fora do baralho. Já ia ser aquele reservão. Mas essa partida meio que me deixou um pouco em dúvida se ele vai ou não para o banco. Porque foi uma partida muito segura dele, levando em conta que era um clássico. E mesmo assim ele não arregou, jogou muito bem, mesmo contra nomes conhecidos do futebol, ainda assim ele teve personalidade. Para mim, com certeza o melhor jogador em campo, na minha visão, logicamente. Jair e Andrei fizeram uma partida justa no meio de campo, ajudaram a fechar. A gente fala muito do Rodrigo como se não tivesse outros jogadores, né, ajudando fechando esse espaço. Mas esses dois fizeram também muito bem isso. Entretanto, ofensivamente eles não ajudaram tanto. Acho que faltou um pouco essa dinâmica de ligar para o ataque. Tanto que eu estava conversando isso com o pessoal do grupo mesmo, quando a gente estava falando no final do primeiro tempo, o Jair não jogou bem, o Andrei não jogou bem, eu pensando, pô, mas como assim eles não jogaram bem se eles fecharam o meio de campo? Aí eu entendi que o problema não era o fato deles não terem fechado bem os espaços, sim eles não terem ajudado no ataque. Pelo menos foi o que eu entendi do que a galera estava reclamando ali. Eu acho realmente que faltou um pouco mais de dinâmica para ligar esse contra-ataque, mas aí também tem o problema dos nossos jogadores de frente, né? Aí vai o Peck e o Alex Teixeira. O Peck, eu acho que ajudou muito na recomposição, mas na função dele de atacante, eu acho que ele não foi tão bem. Ele deu uma boa escapada, mas foi, se não me engano, só isso. Eu não lembro do Peck ter feito algumas outras grandes jogadas. Legal, é muito maneiro um atacante que volta para recompor, mas eu quero um atacante atacando, tá ligado? Então, para mim, faltou um pouco nisso no Peck. Mesma coisa Alex Teixeira. Ele teve um lance lá que ele deu um
um ovinho, né, uma caneta no Vidal, seguiu ali com lance, teve também um toque para o Pedro Raul, teve alguns brilhos esporádicos em campo, mas no geral também não fez tanta coisa no ataque. Então acho que nossos problemas passaram por isso, né? Eu acho que nossos ataques, principalmente pelos lados, né, os que caíam mais pelos lados, não estavam funcionando muito bem. O Pedro Raul, apesar do pênalti, cara, eu acho que ele jogou muito bem. Como eu disse, 2 bolas na trave, sempre que a bola chegava para ele, ele conseguia fazer o pivô, conseguia jogar bem de costas, dominava bastante as ações quando a bola chegava nos pés dele. Infelizmente ele vai ser prejudicado, né, pelo lance do pênalti, que na minha visão não bateu muito bem. Mas tirando o pênalti, eu acho que ele sim jogou bem, cara. Eu acho que não dá para julgar. Infelizmente o futebol são segundos para um cara virar um herói e segundos para o cara virar um vilão, entendeu? O cara pode fazer um gol e ganhar a partida, assim como pode perder um pênalti ou fazer um pênalti e fazer o time perder a partida. Então, de herói para vilão no futebol é muito rápido. Mas eu não faço uma avaliação negativa do Pedro Raul, não. Dos jogadores que entraram, como disse, eu já falei do Capasso, teve o Barros ali que entrou, mas eu vou destacar mais o Nenê e o Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes, eu acho que ele entrou bem. O início mais um pouco nervoso, mas eu acho que normal, levando em conta que ele estava na seleção, veio de lesão, estava aí já no seu primeiro jogo aí, pelo Vasco, né? No ano, mas no geral, quando foi exigido, conseguiu continuar fechando os espaços e conseguiu dar volume ofensivo. Tanto que o Marlon Gomes, ele fez uma jogada que quase saiu um golaço, mas apesar que eu acho que naquela hora ali era para ele rolar pro Pedro Raul, eu não lembro se estava impedido, mas se ele rolasse ele ia ficar de cara. Mas fez uma jogada linda que quase rola um gol bonito ali, além do fato de ter sofrido o pênalti, né? O pênalti que o Pedro Raul não converteu. Então acho que ele foi muito bem. O Nenê que eu acho que não foi bem. O Nenê, eu acho que faltou um pouco de dinâmica física, né? Eu acho que ele fez o time cair o ritmo fisicamente. Mas eu já esperava, como eu disse, apesar dos jogos que o Nenê tem feito, né? Alguns jogos que, nossa, a gente fica muito feliz pela qualidade que ele tem. Eu já falei em alguns vídeos que o Nenê não vai ser esse 10 para a temporada. Ele não tem ritmo físico para isso. Enfim, no geral, acho que o Vasco jogou muito bem. Como eu disse, mereceu a vitória. Enfrentamos um time que, na teoria, né, é um dos times que está ali na parte alta da tabela e conseguimos jogar bem contra esse time. Então eu estou muito feliz porque projeta um Vasco forte para o brasileiro. Eu não tenho muito mais a acrescentar referente a esse jogo. Eu acho que o Vasco está evoluindo, está numa dinâmica boa. Acredito que nós podemos ter um final de campeonato muito bom e um início de brasileiro bom. Bem, basicamente é isso. E você, eu gostaria de saber qual foram as suas impressões do jogo, o que você gostou, o que você não gostou, quem foi o melhor e o pior em campo e por quê. Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!